Olá pessoal, meu nome é Michel Falconieri. E o meu é Renata Falconieri. Nós somos o Casal Cristão. E estamos aqui hoje, pessoal, porque vamos começar a primeira série do canal, né, com um estudo bíblico, falando sobre essa cartilha, né, que é disponível pela Rede Novo Tempo, né? E o nome dessa cartilha é Eu Quero Ser Feliz. É uma série especial onde contém 20 lições fazendo perguntas a respeito da vida de Jesus, né? A vida... Bem, pessoal, aqui antes da lição ele tem um pequeno texto e eu gostaria de compartilhar ele com vocês. O Manual da Felicidade. Temos que concordar em uma coisa: nem sempre dá para ficar sorrindo com tudo que acontece conosco. Algumas vezes nos entristecemos e descobrimos que a vida nos dá diversos motivos para chorar. Peço então que pense no que faz você feliz e não no que faz você chorar. É bom sorrir, não é? Com certeza. Pensando em tudo que vivemos, com o que sorrimos e choramos, dá até vontade de ter um manual que nos ensine a fazer apenas aquilo que nos aproxima da felicidade. Um manual que nos aproxime de tudo que nos faz felizes e nos afaste de tudo que nos faz chorar. Esse manual existe, é a Bíblia. Também conhecido como a Palavra de Deus, esse livro contém toda a vontade de Deus para a nossa vida e contém também o segredo para sermos felizes para sempre. Para quem não acredita que há felicidade, a Bíblia é o manual da vida feliz. Não há nada mais adequado para fortalecer o intelecto do que o estudo da Bíblia. Nenhum livro é tão poderoso para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades do que as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma largueza de vista e uma nobreza de caráter que raramente se vêem nestes tempos. Essa última citação que eu li agora, ela é do livro Exaltai-o, página 112, da famosa escritora cristã Ellen White, né? Então, antes de começarmos o nosso estudo, nós queremos fazer uma oração com vocês, tá bom? Querido Pai Celeste, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Nos abençoa grandemente, nos perdoa pelos nossos pecados e abre a nossa mente e o nosso coração, Pai, para recebermos com todo amor e sabedoria a Tua palavra que será lida e também meditada nesta manhã. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tem duas questões nessa primeira lição que elas evidenciam o mesmo texto da Bíblia, né? Então eu vou ler essas duas questões, porque as duas têm, como eu acabei de explicar, ela se refere ao mesmo texto bíblico. Então são duas perguntas e a gente vai responder com apenas uma resposta. Então a primeira pergunta é: quem inspirou as Sagradas Escrituras? Né? A resposta está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E a terceira questão que diz: quanto da Santa Bíblia é inspirado por Deus? Também 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Então nós vamos ler o texto que está aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Né? Então, da primeira pergunta, quem inspirou as Sagradas Escrituras? Toda a Escritura é inspirada por Deus. A própria palavra responde para você, né? E a terceira questão que diz: quanto da Santa Bíblia é inspirado por Deus? Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não há aqui nenhuma... Como é que eu posso explicar? Nenhum trecho que seja de elucidação apenas humana, do homem, e sim toda ela é inspirada por Deus. Os homens escreveram, os profetas e tudo mais, mas todos eles foram inspirados por Deus através do Espírito Santo. Tá bom? Ficou claro para vocês? Então vamos para a próxima pergunta. Bom, vamos para a segunda questão, que diz assim: quem recebeu a inspiração? Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Então, o que é que essa passagem quer dizer? Que a inspiração ela vem de Deus, né? Deus usa homens, no caso aí os profetas,
para dar o entendimento às pessoas. Então o Espírito Santo, ele capacita as pessoas, ele faz com que a gente tenha um entendimento para poder ensinar as outras pessoas. A quarta questão diz assim: aqui é comparada a Santa Bíblia. Está lá nos Salmos 119, versículo 105, que diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, nessa questão, ela quer dizer o que é que a palavra representa pra gente, né? Como a gente deve pegar, ler, né? Que na verdade as pessoas falam que leem a Bíblia, na verdade a gente tem que estudar a palavra. Então, esse versículo ele fala exatamente isso, que a palavra de Deus ela tem que ser luz para nós, né? Exatamente. A luz, ela penetra em qualquer lugar escuro e ilumina aquele lugar, né? Então a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é justiça, é verdade, é amor, é compreensão, é repreensão, é esperança e é luz, porque é ela que nos ilumina. A única doutrina que nós seguimos é a doutrina da Bíblia, é a santa palavra de Deus. Então ela assim é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A gente não consegue andar à noite se a gente não tiver uma luz, por exemplo, no lugar onde a gente estiver andando. Se a gente estiver em casa, por exemplo, no escuro, a gente fica tateando as coisas sem achar, né? E a palavra de Deus, isso é para o significado da nossa vida. Se você não tem a palavra de Deus, é como se você andasse perdido, né? Sem saber para onde você está indo. E a luz, e a palavra de Deus, ela é luz. Ela é como aquele farol que você está lá no meio do mar, no meio do oceano, perdido num barco, numa tempestade, e você vê aquela luz daquele farol. Você já sabe que é um farol, que aquilo ali é um porto seguro, né? Como as embarcações entendem que a luz do farol é justamente um porto onde eles podem atracar mesmo em meio à tempestade. Então a palavra de Deus é mais ou menos isso. Ela é luz para podermos andar nas trevas, não é isso? Bom, a quinta questão pergunta o seguinte: que bênção especial recebem os que estudam a Santa Bíblia? Está lá em Romanos 15, versículo 4, que diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém. Então isso quer dizer... Quer dizer que a Bíblia, ela é a palavra de esperança para a gente. Tudo que você quiser aprender sobre a Bíblia, a própria Bíblia vai ensinar a você, né? A maioria dos textos, eles são simples de se entender, porque existem hoje várias edições, né? Com as palavras de fácil entendimento, de mais fácil entendimento, né? E a palavra ela serve como ensino, né, pra gente, e também esperança. Esperança em quê? Esperança na volta de Cristo. E só quem ensina sobre a volta de Cristo é a Santa Palavra de Deus. Então ela serve para ensino, porque estudar a Bíblia, meditar na Palavra de Deus é uma das melhores coisas do mundo, pode ter certeza, para o cristão. E a esperança em Jesus Cristo, que é a única esperança, só pode haver esperança em Jesus, em Cristo, né? Então essa é uma das maiores revelações da Bíblia, é a esperança na volta de Cristo, em que a gente faz tudo possível, né, para ser salvo, mas isso não é dom nosso, isso aí é tudo dom de Deus, né? Nada que a gente faça pode nos salvar, né? Exatamente. É sempre de Deus, vem de Deus. Então... Exatamente. Bem, a questão número 6 é o seguinte: por quanto tempo terá validade a Santa Bíblia? A resposta está em Isaías, capítulo 40, verso 8. E fala assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém. Pois é. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que desde a época, né, antes de Jesus chegar à Terra em forma humana, a palavra de Deus, ela existe e ela não muda. Ela é atemporal. Ou seja, desde aquela época até hoje em dia, e se Jesus não voltar na nossa geração e vier uma próxima geração, a palavra será a mesma e será válida ainda.
Amém. Aí por isso que às vezes existe também a confusão do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as leis que foram abolidas, as leis que não foram. Mas o que a gente tem que entender é que a palavra ela não muda. Então nada foi abolido. A palavra de Deus ela permanece para sempre. Ela não mudou em nada. O que deve mudar somos nós, na verdade. O nosso entendimento da palavra. Tá bom? Bom, a questão 7 pergunta o seguinte. Para quem a Bíblia oferece uma promessa de felicidade? Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Que diz assim. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Isso quer dizer que... Amém. Isso quer dizer, amados, que a palavra, essa salvação, essa promessa de felicidade, ela é oferecida para todas as pessoas. Todas as pessoas, independente de etnia, classe social, religião, independente de qualquer coisa. Essa felicidade a gente só encontra em Jesus Cristo, né? Então, a própria palavra diz, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra das profecias e que guardam, né? Então, a felicidade, ela é ofertada a todas as pessoas do mundo, né? Mas as pessoas que leem as palavras de Deus, aquelas que ouvem a palavra, aquelas que guardam a lei, os mandamentos, que guardam as palavras contidas nesse livro, essas pessoas são as mais bem-aventuradas, são as mais felizes, porque é através da palavra de Deus que a gente encontra paz, que a gente encontra consolo. E essa felicidade aqui, irmãos, ele está oferecendo, Jesus oferece a todos vocês, a todos nós, né? Basta a gente querer. Deus, ele não enfia a goela abaixo a palavra em você. Ele é um Deus tão bom que ele lhe dá o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, né, cabe a você decidir o que você quer fazer com a sua vida, né? Então, aqueles que abraçam o Evangelho, que amam a palavra de Deus, que amam a Deus, que acreditam em Jesus, na volta de Cristo, essas pessoas são mais bem-aventuradas. Mas a felicidade, ela é oferecida a todas as pessoas, todas elas. Apocalipse 1, capítulo 3, que diz, pois o tempo está próximo, né? Que tempo é esse? Esse é o tempo do fim. Nós já nos encontramos no tempo do fim. Na verdade, nós cristãos, a gente diz que estamos no fim do tempo do fim, porque Jesus Cristo prometeu voltar, né? Prometeu vir uma segunda vez para nos oferecer a salvação. E esse momento ele está cada vez mais próximo. Está cada vez mais próximo também o fechamento da porta da graça, né? Então está cada vez mais próximo a decisão que você precisa tomar. A decisão que você precisa tomar de se entregar a Deus, de se entregar às Escrituras, de estudar o Evangelho, de se batizar. Essa decisão você tem que tomar hoje, meu irmão, porque o tempo está próximo. E quando Jesus voltar, todos aqueles que não seguem a palavra, que não amam as Escrituras, não amam a Deus e tudo mais, essas pessoas elas vão sofrer bastante, né? As pessoas que dizem que Deus não existe, que Jesus não existe, essas pessoas infelizmente elas vão sofrer bastante. Então a decisão você tem que tomar hoje, meu irmão, porque amanhã Jesus pode voltar. E aí, você está de que lado? Em que lado você está? Você está do lado que rejeitou a Jesus? Ou você está do lado daqueles que creem em Jesus? Né? Você precisa fazer uma escolha o quanto antes.